Bom, pessoal, hoje na live estarei sozinho. Meu amigo Arthur Anelli está em voo de volta para o Brasil, voltando para o Brasil. Então, a gente só vai se falar na segunda-feira. Na segunda-feira ele está de volta para acompanhar as nossas lives. E eu trouxe um tema hoje que foi uma discussão que eu tive num ambiente de trabalho. Não foi bem uma discussão, né? Foi um assunto levantado e eu achei que valia a pena falar sobre isso. Falar sobre gestão de tempo, né? Durante a nossa trajetória, seja tanto profissional quanto de estudo, a gente se depara com esse dilema de ter tempo para fazer as coisas. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que evoluir profissionalmente, às vezes tem que praticar habilidades novas. E a parte mais difícil de tudo isso é como que eu arrumo tempo para fazer tudo isso, né? E a primeira coisa que a gente sente, né, também falta horas no meu dia. Quem não queria ter um dia de 48 horas? Me fala aí se tem alguém que não queria ter um dia de 48 horas. Porque sempre falta, né, tempo no nosso dia. E isso acontece com todo mundo, não acontece só com você, exato, tempo para cuidar dos filhos, tempo para se dedicar para a família, tempo para passear, às vezes você quer curtir a vida, tem tudo, uma hora vai faltar tempo, né? Mas todo mundo tem os mesmos 1440 minutos durante o dia, né? Seja eu, seja você, seja o seu vizinho, seja quem for, vai ter os mesmos 1440 minutos, né? As mesmas 24 horas. Exato, Cleiton. Né? Um bom livro. O Guilherme falou, não adianta ter 48 horas e procrastinar. Esse é um ponto que pega bastante quando a gente reclama de tempo, né? Primeiro ponto, além de procrastinar, tem gente que nem sabe o que significa procrastinação, né? Procrastinação significa justamente você deixar de fazer o que você deveria fazer para fazer qualquer outra balela, né? E eu acho que o primeiro ponto aí para você conseguir tempo na sua vida é você conseguir identificar esses tempos que você desperdiça, joga fora com coisas que são balela, com coisas que não fazem, não te agregam, não te evoluem, né? Por que eu falo isso? Aí você vai falar, mas então quer dizer que eu não posso parar para assistir um filme, não posso parar para ir no cinema, não posso parar para fazer qualquer outra coisa, para ir num aniversário? Pode, né? Você deve fazer isso. Né? Você deve participar de eventos sociais, você deve fazer isso. Porque a vida não é só trabalho, a vida não é só estudos, mas a vida também não é só diversão. Né? A gente tem que saber separar bem isso, porque uma hora ou outra a gente vai ser cobrado. Né? E onde que eu cheguei nessa discussão de tudo isso, né? Foi justamente porque, como vocês sabem, a gente já cansou de falar aqui, a gente está na empresa trabalhando bastante com Light Web Component, mas nem todo mundo que trabalha com a Salesforce está preparado para trabalhar com Light Web Component. E aí surgiu uma sugestão da gente parar para, em partes, eu e o Arthur parar para ensinar as pessoas que não sabem, mas fazer isso durante o dia de trabalho, né? Então foi questionado isso num grupo de gestores e meu chefe falou, mas por que vocês não fazem um curso do Fernando, por exemplo, né? E aí o outro lado respondeu, mas por que a gente tem que estudar fora do horário de trabalho? Eu não concordo nem discordo, eu acho que os dois têm os seus pontos, mas do meu ponto de vista, aí o meu lado pessoal, é que sim, a gente tem que se dedicar part-time, né? Fora do horário. Eu acho que isso agrega para a pessoa, agrega para ela, agrega para você crescer profissionalmente. Como é que você vai exigir amanhã na frente um melhor salário
sendo que você não se capacita, né? E se a empresa vai te capacitar, ou seja, se ela vai ter um custo para capacitar você, então por que ela não pega esse custo e contrata um profissional que já vai entrar jogando? Então tem os dois lados, né? Por outro lado, muitas pessoas vão reclamar que mas a empresa não investe em mim, então por que eu vou estar aqui? Né? E aí, nesse ponto, eu trago algo que eu sempre trouxe para mim como mindset, que é você tem que primeiro se sentir na posição que você quer, se sentir no cargo que você quer, se sentir já lá, já vivenciando aquilo. Né? E para você fazer isso, você vai ter alguns degraus para subir, obviamente. Não adianta só você elucidar, olha, eu sou um VP da empresa e não está escalando os degraus para subir isso. Né? Só que para você escalar esses degraus, você provavelmente vai ter que fazer isso, às vezes ou muitas vezes, adquirindo conhecimento fora do horário de trabalho. Né? E é por isso que a gente faz uma faculdade, não nem todo mundo, mas é por isso que algumas pessoas dedicam esse tempo para a faculdade, MBA, pós-graduação, que é tudo que vai acontecer fora do ambiente de trabalho. E de certa forma vai te agregar. Para fazer um curso, seja esse um curso presencial, seja um curso remoto, seja um curso EAD, seja uma palestra, seja como for que você vai evoluir, você acaba muitas vezes tendo que encontrar tempo. E um ponto que eu trago é, tudo na vida, tudo é questão de prioridade. Então se você nesse momento acha que o curso que você precisa fazer para evoluir é muito caro, não é que o curso é caro, é que não é a prioridade para você. Né? Se alguém virasse para você e falasse assim, olha, se você fizer esse curso, você vai ter um salário de 100 mil reais. Você vai arrumar um tempo para fazer, não vai? Então, o ponto é questão de prioridade. Tudo na vida é questão de prioridade. A televisão é cara? Não, não é cara. Se for prioridade para você comprar, você vai dar um jeito. O carro é caro? Não é caro. Se for questão de comprar, se você depende de um carro, você vai dar um jeito. Né? Ele vai ser sua prioridade. Preciso, de qualquer jeito, arrumar um carro para trabalhar, seja para fazer para um negócio, para um business, você vai dar um jeito e isso vai ser sua prioridade. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Cleito falou que ele lê livros dentro do trem. Cara, quando eu trabalhava presencial, o que eu fazia muito no metrô e no trem era escutar podcast. Né? Hoje, trabalhando 100% remoto, eu praticamente perdi esse tempo. Mas, por outro lado, eu faço hoje o uso disso, continuo escutando muito podcast, mas eu faço isso hoje lavando louça, botando roupa para lavar, pendurando roupa no varal. Então, quando eu não estou no computador trabalhando, eu estou fazendo alguma atividade doméstica que não precisa de total atenção, eu estou com o fone de ouvido escutando um podcast. Às vezes eu vou no supermercado, ponho o fone de ouvido, vou escutando. Então eu tento aproveitar ao máximo o tempo livre para escutar um podcast, que eu acho que também agrega muito. O Guilherme falou que concorda. O Ira falou, não podemos ter pensamentos medíocres. Depois o peão reclama. Exatamente, cara. Eu pensei exatamente sobre isso. Algumas pessoas reclamam de não conseguir o aumento, mas também não fazem por valer. Né? Ontem, o Guilherme Monteiro, que estava aí, perguntou se eu tinha terminado uma Superbad, porque ele estava com um problema. E eu vi que tinha parado uma Superbad no meio do caminho. Né? Eu falei, vou terminar essa Superbad hoje. E eu fui terminar a Superbad e era quase meia-noite. Então, assim, cansado, obviamente, né? Queria dormir, mas eu falei, não, vou terminar essa Superbad. Então, acho que é questão de prioridade. Né? Eu coloquei que para mim aquela prioridade era terminar a Superbad e dediquei o tempo que precisava aí para terminar. No meu último trabalho, temos treinamentos constantes fora o programa de pós, exatamente. Algumas empresas oferecem, né, treinamento dentro da empresa.
A última empresa que eu trabalhei, eles tinham um, um evento que acontecia uma vez por mês, na última quinta-feira do mês, se eu não me engano. E aí era uma rodada de cerveja e pizza à vontade para quem quisesse ficar lá. E você podia apresentar uma palestra ou simplesmente ir lá e curtir a palestra, né? Mas era algo que acontecia fora do horário, né? Então era depois das 18. Então você tem um ônus e o bônus, né? Para quem gosta de beber, tava ali bebendo na faixa, comendo uma pizza na faixa e aprendendo na faixa, né? Por outro lado, você tinha que colocar como prioridade aquilo para poder estar lá e não estar na sua casa assistindo uma novela. Não sei se Instagram ficou ruim os comentários. Acordo às 5 da manhã todos os dias para estudar. Quando não faço, fico até mais tarde. Sempre tem como e sempre tem algo que podemos despriorizar. Cara, é fato. Né? Eu não, nem quis nem tocar aqui no assunto de despriorizar, mas tem muitas coisas que a gente faz sem necessidade. Né? Como eu falei, não quer dizer que você não vá assistir um filme, mas tem muita gente que para assistir novela ainda hoje em dia. Né? Muita gente que para ficar assistindo o jornal que só passa besterol. Né? Então, hoje em casa, a gente não assiste mais televisão, TV normal mesmo, né? Tem Netflix, YouTube, que meu filho assiste bastante, mas de fato eu não sento mesmo para assistir uma televisão há muito tempo. Porque não é prioridade nenhuma para mim. Eu não acho que é algo que agregue. E muita gente desperdiça muito tempo com isso, né? Ou com joguinhos, né? Quer dizer, então quer dizer que você não joga nenhum jogo? Não jogo. Jogo quando eu preciso relaxar, quando eu preciso espairar um pouco a mente, ou quando eu estou em momentos antes de dormir, deitado na cama, que se o sono não vem. Então tem os momentos para tudo, eu acho. Né? Mas eu não passo o dia inteiro jogando. Né? Tem pessoas que passam mais tempo do que deveria jogando. Então é saber priorizar isso. Em vez de estar jogando, poderia estar estudando, poderia estar lendo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Quais podcasts você escuta e recomenda? Já ouvi o B10 Agile, muito bom. Cara, eu tenho escutado um que o meu amigo Guilherme me indicou, que é Salesforce Way, de um cara da Filipinas que faz. Eu tenho escutado um podcast chamado Developer Tea, que também é voltado para o assunto de developer, mas ele não trata de código, não trata dessas coisas, ele trata mais de carreira no mundo de um developer. Tem uma série de outros. Eu vou postar depois um link aqui na Story com todos que eu escuto. Eu separo ele em 3 blocos. Separo o geral, separo os que são só em inglês e separo os que são só de Salesforce. Então tem 3 bloquinhos, mas eu compartilho na minha Story, André, os links. Na verdade é um link só que ele gera com todos os podcasts que eu escuto. Eu compartilho lá. Aprender Salesforce agrega ao profissional. Quem não se capacita corre risco de sair do mercado de trabalho. Corre o risco de sair, muitas vezes corre o risco de não conseguir evoluir, né? Então, eu acho que a gente tem que estar constantemente se capacitando, né? Não é algo que você faz uma vez e para. Infelizmente, se fosse assim, a vida estava boa, né? A menos que você ganhe na loteria e não precise trabalhar mais. E ainda assim, tem gente que ganha na loteria e perde tudo e acaba tendo que voltar a trabalhar, né? Então, nem sempre ter muito dinheiro resolve o problema. Sim, hoje eu fiquei depois do horário, a Helena falou. Isso, Guilherme, da Finlândia, Salesforce Way. Hoje mesmo tivemos um momento de jogar games no trabalho e creio que poucas empresas pensam no lado do criativo e do descanso, exatamente. Tem muitas empresas que se consideram modernas, né, que tem uma sala de descompressão, onde você pode jogar bilhar, jogar videogame. No meu caso eu não tenho isso, eu trabalho numa empresa 100% remoto, então eu tenho a minha flexibilidade horária, eu posso fazer bem entendendo durante o meu horário de trabalho, mas a gente não tem esse momento de
descompressão aí, como a gente chama, né? Vou compartilhar assim, né? Pode deixar. O profissional tem que sair da zona de conforto, se desafiar sempre e buscar crescimento constante. Concordo plenamente, Cleito. E aí um outro ponto que a gente também já cansou de falar aqui, né? É, por exemplo, a parte de certificação, né? Correr atrás de uma certificação, quem já estudou para uma certificação sabe o quão é difícil, né? Não é simplesmente chegar lá e fazer. Você precisa sim se dedicar, estudar e dificilmente você vai conseguir fazer isso dentro do horário de trabalho. Você vai ter que se dedicar, se você quer atingir aquele objetivo, você vai ter que se dedicar fora do seu horário de trabalho, né? Dificilmente você vai encontrar uma empresa que, além de bancar a sua certificação, banca o tempo para você estudar, né? Ainda mais dando o mercado de Salesforce, que a gente sabe que está cada vez mais agressivo em termos de vagas, em termos de assediar as pessoas com oportunidades, seja no Brasil, seja fora dela, seja com oportunidades para o Brasil, seja com oportunidades para fora do Brasil. E imagina a empresa pagar o seu tempo para você estudar, pagar a sua certificação, que já é caro, e simplesmente depois você segue o jogo porque recebeu uma proposta maior. Eu acho que quando a gente escolhe estar numa empresa, sim, a gente tem que olhar os benefícios da empresa, né? Então, eu levo em consideração vários fatores: tamanho da empresa, como é que é o time, como é que é o chefe, quais são os benefícios que ela oferece, com quem eu vou estar trabalhando. Então, eu sempre levo isso em consideração. Agora, eu não considero alguns itens como prioridade, né? Tipo, salário para mim nem sempre, eu acho que na verdade nunca foi prioridade, né? Eu nunca considerei o salário sendo uma prioridade, algo do tipo, eu vou trocar de emprego porque vai pagar mais no outro emprego. Então, eu tive pelo menos a satisfação de nunca precisar passar por isso. Eu sempre corri atrás, estudando, fazendo acontecer antes de receber o aumento, né? É o que eu falei lá no começo, né? Se sentir na posição. Então, quando eu era um júnior, eu já me sentia numa posição de pleno para chegar nesse salário. Quando eu era um pleno, eu já me sentia numa posição de sênior para chegar nesse salário. Quando eu era um sênior, eu já me sentia gerenciando um time. Então, acho que a gente já tem que se sentir e batalhar para chegar lá, sabe? Não esperar que a coisa venha e aconteça. É aquela famosa história, né? Ah, meu chefe não me dá aumento, mas o que você está fazendo para que ele reconheça o seu trabalho, para que ele te ofereça um aumento? Nada, você só está indo trabalhar, esperando o dia acabar, dá 6 horas, você simplesmente corre embora, né? Você fica alegre porque chegou sexta-feira para postar hashtag sextou. A gente até discutiu, a gente estava numa call hoje no Zoom com o time, e a gente discutiu o quão gostoso o time que a gente está hoje, né? Porque a gente está num time em que as pessoas estão empenhadas em aprender cada vez mais, empenhadas em fazer acontecer, porque a gente está num projeto super bacana, com prazo curto e um projeto que tem muita visibilidade. E a gente discutiu o ponto de, caramba, está num time tão bacana que as pessoas não ficam no grupo discutindo do tipo, porra, hoje é sexta-feira, vamos, né, meter o pé no bonde. Pô, ainda bem que está chegando o final de semana. Então a gente não tem esse tipo de coisa, né? Porque o time está, de fato, contente com o que está acontecendo, né? Com a evolução, com tudo que está acontecendo. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar também, de modo geral, onde a gente está trabalhando, né? O quão contente você está também é um ponto que tem que levar em consideração. Tem uma frase muito clássica e eu considero ela muitas vezes, ou pelo menos na grande maioria das vezes, muito verdade, que é que a pessoa não se demite do trabalho dela, né? Ela se demite do chefe dela. Então, se você está num lugar onde o seu chefe não é legal, grandes chances são que você quer procurar um motivo para sair, né? Então, eu quando faço um papel, vamos dizer assim, de chefe, eu procuro tentar ser o mais amigável possível, o mais bacana possível, porque eu gosto que as pessoas gostam de trabalhar comigo, né? Para justamente não passar por isso. Até hoje eu nunca tive nenhum momento desse do tipo,
de ter empatia com alguém, de alguém sair do time porque não gosta de trabalhar comigo. Pelo menos eu acredito, né? Ninguém nunca me disse, mas pelo menos as pessoas que saíram eu sei que foi por outros motivos. Então é isso, eu comecei falando de gestão de tempo e acabei finalizando trabalhando, falando de trabalho, de carreira. Mas era um pouco disso que eu queria passar hoje era o quanto a gente tem que continuar evoluindo. Não adianta a gente achar que vai simplesmente a coisa vai acontecer se a gente não correr atrás. Né? Se a gente não correr atrás, acredite, não vai acontecer mesmo. A gente tem que mergulhar no estudo, a gente tem que procurar se desafiar cada vez mais, porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Não vai ser seu chefe que vai pegar e começar, olha, vem aqui, comprei um curso para você, faça, né? Ou se ele fizer, agradeça, porque, cara, os caras não é um deus. Né? Então você tem que se desafiar, você tem que se cobrar, você tem que ver que você precisa crescer mais. Não espera o seu chefe falar assim, pô, mas você não sabe isso, cara. Né? Acho que a gente tem que se fazer isso por nós mesmos. Não esperar o outro vir e falar, pô, você podia saber isso. Né? Então, se desafie. O recado que eu deixo para essa sexta-feira hoje é se desafie. Corra atrás. Beleza? Um forte abraço, pessoal. A gente se vê na segunda, às 9h41. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.